Marcelo, bom dia. Aliás, boa tarde, querido. Tudo bem? Boa tarde. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem você, estamos vendo você muito bem também, e eu já disponibilizei a tela para você poder fazer aquela tentativa que você disse que queria fazer, para Tá, tentar deixa eu só organizar compartilhamento. aqui, porque eu estou. Tá, eu vou só minimizar aqui a plataforma da RNP, que eu estou Sim. fazendo prova também, os meus alunos de graduação, Opa, então tá bom. tá? Só um momento. Multitarefa. É isso, a gente é como um computador, multitarefa. Está tentando compartilhar, ainda não conseguiu, por que será? Tá, deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou para compartilhar? Você vai numa setinha que deve ser verdinha, que está escrito, acho que é verdinha, está escrito compartilhar. Aí Ah, deixa eu você ver. entra ali, achou? Ah, achei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem que ser PDF ou tem que ser no PowerPoint? Eu só vendo. Pode ser PowerPoint, pode ser PDF, acho que pode ser qualquer coisa. Pode, né? Não Só é, um momento. Ronaldinho? Não é, Nancy? Pode ser? Qualquer coisa. Tá bom. Eu acho que é o Teams que só aceita PDF, né? Neuzinha, não, o Teams também funciona. Você já O liberou. Teams funciona tudo. Não, porque o meu não entrou lá, não sei se vocês lembram, mas não entrou. Meus slides não entraram lá. Muito Mas bem. eu- Entrou tudo aí bonitinho, olha aí, ó, que bonitinho. Tá tudo certo, Marcelo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu estou Tá vendo aqui bom. Então, para você. Tá bom? antes de você começar, deixa eu só apresentar para quem não conhece você ainda. O Marcelo Alessandro Limeira dos Anjos é um colega nosso que está na Universidade Federal do Piauí. E ele tem o mestrado dele no Piauí, tem o doutorado no Piauí, mas depois ele fez um pós-doutorado na UFMG. E isso significa que ele já deu uma rodada por aí, e ele então está conosco agora. Tem pesquisas na área das teorias linguísticas, que é para a historiografia muito importante, né? E na área de historiografia linguística. Tem inúmeros textos publicados e tem uma formação acadêmica muito boa. Portanto, nós estamos aqui com o nosso colega, que trabalha também com a historiografia da linguística, e ele veio falar, como vocês estão lendo aí, das possibilidades de pesquisa em historiografia linguística, até comentamos isso antes do Marcelo chegar, né, Seda? Compartilha. E a gente estaria muito feliz de ver essa perspectiva que você vê nas grandes possibilidades, diversas possibilidades da historiografia linguística. Então, acho que a gente já pode começar a ouvir você, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Eu que agradeço, Neuza, pelo convite. Tendo esse agradecimento à professora Nancy, ao professor Ronaldo, evento que está no bojo aí do grupo de vocês, né, que é o grupo de pesquisa de historiografia da língua portuguesa. Então, eu entendo que é um momento muito oportuno. Vocês me desculpem se eu tiver algum problema técnico, porque há 10 minutos antes de entrar, a minha internet estava caindo. Então, é coisa daqui mesmo, tá bom? Tá bom? Reiterar meus agradecimentos, que eu entendo que é uma oportunidade muito boa para troca, né? Sobretudo pensando nesses pesquisadores mais novos, né, que começaram há pouco tempo na área, e tem muitos de vocês como uma referência, né, para trabalhos que a gente vem fazendo e desenvolvendo aqui no contexto da Universidade Federal do Piauí. Deixa eu só te fazer uma correçãozinha, né? O meu doutorado é na UFMG, não é aqui. O meu mestrado é aqui, na UFP. Eu sou filho da casa, fiz graduação aqui, e o mestrado foi aqui. O meu doutorado é na UFMG, e o meu pós-doc é na Federal do Paraná, sob supervisão do Carlos Alberto Faraco. Desculpe um minutinho só. Eu é que fiz uma leitura equivocada. Está tudo certo no seu currículo, eu é que me equivoquei. Mas está escrito mesmo, mestrado na Piauí, doutorado em Minas Gerais e Federal do Paraná como pós-doutorado. Certinho, Isso. desculpe, Marcelo, desculpe. Não, sem problema.
Sem problema. Era só porque, né, nós Claro. somos estudiosos, nós gostamos da precisão com a informação. Então, eu reitero mais uma vez meus agradecimentos. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades de troca, né, de participação em eventos. Nós ainda estamos caminhando no início do percurso, mas certamente vamos organizar nossos eventos locais e esperamos, desde já, contar com a participação de vocês, que muito vai abrilhantar qualquer trabalho que a gente venha desenvolver aqui. Nós já temos oportunidade, já tivemos oportunidade de ter a professora Cristina Altman e o professor Ronaldo em bancas de alunos meus. Essa troca está começando a acontecer e eu vou falar um pouco mais disso no decorrer da minha apresentação. Eu posso começar? Sim, claro. Tá ótimo. Deixa eu só marcar aqui o tempo, respeitar o tempo que vocês me deram, tá? Porque eu não gosto muito de extrapolar o que me dão, não. Vamos lá. O que eu pensei e sugeri para a professora Neuza foi justamente falar de possibilidades de pesquisa em historiografia linguística. Parece meio pretensioso, mas aí basicamente é a seguinte: tratar de colocar em discussão o que um grupo recém-criado em termos de pesquisa, né? Claro que vocês já têm uma trajetória muito consolidada e já encontraram aí, cada um dos seus respectivos grupos, os caminhos das pedras, né? Mas nós estamos começando e é disso que eu quero tratar hoje, né? De dar uma amostra, ela não é completa, uma amostra parcial. Estamos pensando em termos de tema, de objetos, e como é que nós estamos fazendo, né? Como é que nós estamos acomodando a área, qual é a nossa recepção da área, para que nós possamos desenvolver esses trabalhos aqui em âmbito local, tá? Então, deixa eu só ver aqui se eu não vou apanhar para essa ferramenta. Como é que eu passo os slides aqui? Você vai clicando nos... Como é que chama esses botõezinhos que tem a setinha Na para setinha? baixo do lado? No Enter. No Enter mesmo? O Enter, vai, Marilene? Vai, no Enter vai. Não vai. Cliquei aqui no Enter, não está indo, porque está em Então, deixa eu PDF. perguntar uma coisa para você, olha, deixa eu te falar uma coisinha. No seu slide, embaixo, não tem duas setas gordinhas, assim, uma para cada lado? Põe o seu cursor. Deixa eu só ver aqui, deixa eu descer um pouco mais. Aí já começou. Está aparecendo. Porque na barra de rolagem, tá? Então, pronto. Que ótimo. Então, conseguiu. Consegui, na barra de rolagem. Deixa eu ver se eu vou para o certo agora. Roteiro de apresentação, apareceu para vocês? Sim. Tá. Então, foi isso que eu pensei para hoje, tá? Um roteirinho aqui para a gente orientar um pouco o que a gente vai fazer. Então, no primeiro momento, eu vou contextualizar o meu grupo de historiografia, que é muito importante, pelo que vocês vão ver. No segundo momento, eu passo para apresentar os produtos que nós já defendemos, aí eu falo de dissertações, e produtos que estão em andamento, aí eu falo de teses. Para além disso, o que eu vou trazer para vocês? Alguns artigos que nós conseguimos publicar e que estão, de certo modo, pelo menos a maioria, vinculados a esses produtos. Não as teses, mas as dissertações, porque as teses ainda não foram concluídas. O nosso doutorado começou em 2019, então a primeira saída, a primeira fornada de doutor só vai acontecer ano que vem, tá? E eu tenho 2 orientandos que estão aí na lista para defender ano que vem. Então, o segundo momento é esse, em que eu apresento essas dissertações já defendidas, todas elas no escopo da HL, tá? Eu fiz coisas para além disso, mas não trouxe, porque o intuito era falar de historiografia, tá? Então, eu omiti. E no terceiro momento, considerações finais. Então, é algo muito simples, é só para dar conhecimento do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Nada de muito. Aí vocês vão me dizendo se está bom para vocês aí. Apareceu bem para vocês? Terceiro slide? Sim, tá bom. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele é intitulado Historiografia e Linguística no Brasil, ele está cadastrado no CNPq, no Diretório de Estudos de Frontes Pretéritas e Contemporâneas. Pelo que vocês estão vendo, é um grupo muito recente, ele é de 2015. Então, o que eu fazia antes disso? O que eu fiz no mestrado? Eu fiz lexicografia no mestrado, foi o que eu fiz.
No doutorado, eu fiz onomástica, né? Com a professora Cândida na UFMG. E o que eu tinha de interesse? O componente histórico sempre me perseguiu, né? Por quê? Porque eu atuo na graduação desde 2007 com a história da língua. E esse olhar histórico sempre me perseguiu, além, obviamente, um olhar que nos persegue a todos, o olhar para o ensino. Então, o meu primeiro grupo criado, ele foi criado em 2013, que é um grupo sobre normas linguísticas, né? E depois disso, eu criei meu núcleo de pesquisa na Universidade Federal do Piauí, que é o NUPEP, em 2014. E somente em 2015 eu crio um grupo de historiografia. Por quê? Porque foi a partir desse momento, 2014, 2015, que eu começo a ter contato com de historiografia, né? Com pesquisa do Brasil, da Cristina Altman, e dali para frente com várias outras obras que nós pudemos ter contato e colocamos no nosso acervo. E de lá para cá, nós estamos na tentativa de construir o nosso caminho, né? Nosso caminho aqui local. Para tanto, eu conto hoje com esse material, com esse recurso humano, né? São 8 orientandos. Eu fiz questão de trazer os que estão na ativa, tá? Porque alguns entraram pontualmente, depois saíram, e não voltaram mais, tá? Por razões que não vem ao caso comentar. Mas os que estão comigo desde o começo e permanecem são esses 8. Aí eu coloquei em ordem alfabética, para que a gente tenha uma noção, porque a gente vai encontrar esses nomes, pelo menos a maioria deles, quando eu for discutir os produtos, tá? Então, pegando aí no primeiro caso, essa minha primeira orientanda, ela já foi minha orientanda de iniciação científica, de mestrado e agora está no doutorado. Ela entra nesta turma deste ano e vai até 2024, que é a Ana Caroline Moura Teixeira. Então, é recentíssimo. Na verdade, o que ela tem para doutorado, e que eu vou apresentar para vocês quando chegar a ela, é um projeto, tá? Não tem nada desenvolvido, então, peço aí a compreensão de vocês para avaliar como um projeto. A segunda, que é a Castro Aguiar Pio, ela também foi me orientando a iniciação científica, no mestrado também foi, em 2017 ela defendeu, numa perspectiva historiográfica, um trabalho sobre a gramática OAS, do Azeredo, e agora ela também continua como me orientanda de doutorado. Exatamente. Na turma passada, no quadrinho 2020 e 2023. No escopo da graduação, eu tenho aí a Joaquina Maria Pereira Cardoso, que é minha orientanda de iniciação científica, já pela segunda vez, a primeira de 2019 a 2020, num trabalho de historiografia também. Agora, nesse momento atual, ela desenvolve um trabalho que não é de historiografia, nesse momento 2020 e 2021. Tá? Minutinho só. Tem alguém com o microfone aberto. Dá para fechar os microfones, por favor? Porque está tendo interferência. Obrigada. Obrigado, Neuza. A quarta orientanda é a Maria Jesus Medeiros Torres. Ela também foi minha orientanda de mestrado, defendeu ano passado, com um tema sobre línguas africanas. Ela vai fazer a seleção esse ano, certamente vai lograr êxito e teremos aí todos os meus orientandos, à exceção das 2 de iniciação científica, na etapa de doutoramento. A Meriane Souza Oliveira também foi minha orientanda, minha primeira orientanda de mestrado. Ela defendeu, assim como a Glaucia, em 2017, e agora é minha orientanda de doutorado da primeira turma. Ela entrou justamente na primeira turma que compreende aí o biênio 2019 e 2022. A Natália, minha aquisição mais recente, a Natália Santiago de Oliveira, entrou não tem um mês, em substituição a outro orientando meu, que não pôde continuar. Então, ela assumiu aí o compromisso de tentar levar a pesquisa adiante. Só que ela não está pesquisando nada em historiografia, tá? A Raimunda da Conceição Silva foi minha orientanda de iniciação científica diversas vezes, minha orientanda de mestrado, defendeu em 2020 o mestrado dela, tá? Vou dar conta de mencionar os temas todos. E agora ela entrou para o doutorado nessa última turma, 2021-2024. Por fim, o único homem na lista, né? O Rodrigo Alves Silva.
Também foi me orientando por diversas vezes de iniciação científica, foi me orientando de mestrado, só que ele não atuou com historiografia, ele atuou com lexicografia, por isso que o trabalho de mestrado dele não está mencionado aqui, mas no doutorado ele vai fazer um trabalho nos limites da historiografia linguística, tá bom? Então, quem não está fazendo historiografia hoje são as minhas orientandas de iniciação científica, as duas não estão, é análise de livro didático, é uma perspectiva aplicada, não historiográfica, tá bom? Então, isso é para falar um pouco do meu material humano, né? As pessoas com as quais eu trabalho há muito tempo. Então, a historiografia entrou nas nossas vidas, sobretudo no caso do Rodrigo, da Meriane, da Gláucia, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, é uma inserção recente nas nossas vidas, mas muito proveitosa, muito interessante. Então, o que eu passo a fazer agora com vocês? Eu passo a discutir esses produtos do momento 2017 e 2020. Na verdade, são 4 produtos desse momento de mestrado. Oliveira, Pio, Silva e Torres, é o que eu vou apresentar para vocês em linhas bem gerais. O que vocês vão encontrar em termos de organização é uma organização deles, que eu pedi que eles me dessem, que eles organizassem a partir do meu interesse para essa apresentação. Então, o que eu faço? Eu deixo sempre no canto superior direito, meu, o contato deles, tá bom? Não sei se dá para ver aí para vocês. Olha, tá aqui o contato de cada um. O contato serve para quê? Caso você queira, caso alguém tenha interesse produto, pela dissertação, ou por qualquer esclarecimento que só o autor pode dar melhor do que eu já estou disponibilizando o e-mail de cada um deles. Então, eu começo com aquela que é a minha primeira orientação na pós-graduação. Ela começa em 2015 e eu finalizo em 2017. Tanto a de Oliveira quanto a de Pio. No dela, Oliveira, o que ela pesquisou? Qual era o título do trabalho naquela época? O que continuou sendo, né? A questão da história da língua portuguesa na gramática pedagógica do português brasileiro, de Marcos Banho. Aí tem a continuação do título aqui que eu não consigo ler porque está cortado para mim. Deixa eu ver se eu consigo mover aqui a janelinha. Consegui. Ainda tem gente com o microfone aberto. Por favor, eu já escrevi até no chat. Microfone fechado, por favor. Acho que já saiu, né? Então, olha, o título do trabalho é esse que eu acabei de ler. Aí eu pedi que cada um deles explicitasse para essa discussão o objetivo principal da pesquisa, as escolhas teóricas e metodológicas e a contribuição. E no caso de haver algum produto advindo da dissertação, eu vou mencionar também, tá? Então, a pesquisa dela teve o objetivo principal de analisar, levando em conta o aparato teórico-metodológico da HL, continuidades e descontinuidades no tratamento da origem histórica da língua portuguesa, na gramática pedagógica do português brasileiro, de autoria de Marcos Banho. Então, esse foi o objeto com o qual ela trabalhou. E as escolhas que ela fez são as seguintes. A pesquisa contou com a metodologia baseada nos princípios de Kenna, 2014. Aí os princípios são contextualização e imanência e com a proposta desenvolvida por Bastos e Palma, 2008. Então, acho que já fica claro que os nossos horizontes teóricos, as nossas filiações começam a se mostrar, né? Nesse caso específico, sobretudo no caso de Bastos e Palma, o nosso interesse com objetos contemporâneos, né? Que é o que ela diz a seguir, sobre a investigação de objetos contemporâneos relacionados a uma perspectiva historiográfica. Eu abro aqui um parêntese para dizer que nós temos tido um cuidado de chamar, sobretudo, e chamamos para esse momento, colegas nossos da pós-graduação em História, para que nós tivéssemos um feedback sobre como é que eles avaliariam ou avaliavam a nossa inserção, a nossa incursão quando elegemos objetos contemporâneos, tá? Então,
esse tipo de feedback é importante porque não é nossa especialidade, né? Apesar de o perfil do historiógrafo requerer, é uma coisa que se constrói com o tempo. Então, é sempre muito importante, acreditamos nós aqui, que essa participação de colegas de áreas afins, com as quais a historiografia conversa muito de perto, elas são sempre muito oportunas em trabalhos de defesa, tá? Então, além disso, utilizou-se de propostas de interpretação com base em categorias analíticas, de missão externa, interna, aí tem a referência a todos, tradição. Então, vocês vão ver que no caso dela, por exemplo, Oliveira, ela vai repetir algumas fontes no doutorado e vai acrescentar outras, porque são discussões que precisam ficar mais bem sedimentadas. Tá? Mas esse momento é um momento inicial e certamente o doutorado vai fazer com que elas avancem em discussões metodológicas, epistemológicas, etc. Tá bom? O que ela acredita ser a contribuição, ou acreditou ser a contribuição da pesquisa dela nesse momento? Então, a dissertação contou com discussões de caráter epistemológico, que contribuem diretamente com a linha de investigação da historiografia linguística. Para tanto, foram mobilizados os seguintes autores: o Thomas Kuhn, o Del Hynes, o Percival, o Murray, e um que nós temos utilizado com bastante frequência nos nossos trabalhos, o Fleck, tá? Este último autor, o que ela diz, inclui em seu texto uma discussão de caráter mais sociológico, além de ser um autor não muitas vezes citado na área. Mas há trabalhos interessantíssimos do Mauro Condé, que é um professor de filosofia na UFMG, sobre esse autor. Tá? Ele tem uma obra muito interessante só sobre o Fleck. O que nós podemos mencionar aí como um produto advindo diretamente da pesquisa de Oliveira? É um artigo publicado em 2018 na revista do GEL, que é Qualis B1, cujo título é Por que o português não vem do latim? Uma análise historiográfica da gramática pedagógica do português brasileiro. Por que eu acho importante trazer esses produtos? Porque nós estamos falando de um grupo muito recente, né, que está encontrando seu caminho. Esse caminho já foi aberto, as sendas foram abertas por grandes nomes da historiografia, mas nós também estamos tentando encontrar o nosso próprio caminho. E uma maneira boa de verificar se nós estamos no caminho adequado é ver se nossos produtos vão ser bem avaliados pelos pares, né? Nós sabemos como é que funciona esse processo de avaliação em periódicos. Então, acho que é uma boa amostra sobre se estamos ou não no caminho mais ou menos adequado, tá? Então, por isso que eu fiz questão de mencionar. Então, esse é o nosso primeiro produto, defendido em 2017. Outro produto defendido logo em seguida, no mesmo ano, é de Pio. Está aqui o contato dela, tá? É a Glaucia Castro Aguiar, para quem quiser ter acesso ao texto, quem quiser ter acesso a informações mais pontuais. O título do trabalho dela é Estudo Historiográfico do Tratamento dadas as categorias de gênero e número dos substantivos simples na gramática OAS da língua portuguesa do Azeredo. Segundo ela, o objetivo foi investigar continuidades e descontinuidades em relação ao tratamento dado às categorias gênero e número dos substantivos simples na gramática OAS da língua portuguesa, publicado em 2008. De autoria, como eu disse, do Azeredo, José Carlos de Azeredo. Em comparação aos gramáticos do século XX, aí ela traz a lista. O Pereira, em 1907, o Said Ali, em 22, o Almeida, em 43, o Rocha Lima, em 57, o Bechara, com a sua primeira edição, em 61, o Melo, em 1980, o Cunha Sintra, em 1990. Gramático em seu horizonte de retrospecção, que em alguma medida segue o modelo greco-romano de descrição gramatical a partir do exame da terminologia e de descrição sobre essas categorias abordadas pelo autor. É assim que ela entende o objetivo da pesquisa dela. Como escolha teórico-metodológica, ela vai nessa direção, né? A análise foi conduzida com base nos pressupostos teórico-metodológicos da HL, ancorando-se nos princípios. O Kenna sempre vai voltar, né, com a imanência, com a contextualização. Os trabalhos vão se repetir nesse sentido, tá? Então, daqui para frente, quando aparecer a menção a esses princípios, eu vou, por uma economia de tempo, não mencionar mais.
Aqui ela menciona o Swiggers com parâmetro de profundidade, tá? Então, isso não aconteceu, por exemplo, no trabalho de Oliveira. Então, a partir de um breve panorama da história das ciências, integrou-se a noção de coletivo de pensamento, aí aquele autor que eu mencionei, né, o Fleck. Além disso, modelo de história, continuidade e descontinuidade, de novo, o Kenna, história do tempo presente, aí ela menciona os autores com os quais ela lidou, Ferreira, 2000, Bastos e Hanna, 2012, em que lacunas entre o presente e o futuro são passíveis de compreensão em momento presente. Tá? Então, essa discussão que é muito quente, né? Há muitas divergências, e nós queremos, sobretudo nos trabalhos de maior fôlego, de doutoramento, insistir em contribuições que deem conta de levar um pouco mais adiante, em termos melhores, essa discussão sobre história do tempo presente. É claro que a coleção História Entrelaçada tem sido uma enorme contribuição nesse sentido, tá? Nós temos conhecimento desses produtos, trabalhamos muito de perto, mas queremos também, do nosso jeito, aos nossos moldes, dar a nossa contribuição, né? Como um grupo recém-criado. A contribuição de pesquisa, segundo o que ela entende, é que empreendeu-se uma discussão, ainda que introdutória, sobre a história do tempo presente, né? Então, assim, eles todos sabem que vão ter que avançar nessas discussões, até porque, no caso dela, está fazendo agora um doutorado, e o doutorado pede discussões mais robustas, que o mestrado, pelo tempo, pelo limite temporal, não permite fazer. Tendo como ponto de partida as ideias de Bastos e Hanna, 2012, e continuidade com autores no âmbito da história cultural, Ferreira, 2000 e Pesavento, 2012. Entende-se que o lugar histórico presentificado amplia a compreensão sobre as fontes, valoriza a interdisciplinaridade e valoriza a construção de história de autores do presente. É assim que ela entende e é assim que ela encaminhou a discussão nesse nosso segundo produto de 4 que eu vou mencionar no escopo do mestrado acadêmico em letras, tá bom? Então, eu passo agora para o terceiro produto, que, como vocês vão ver, é bem fresquinho, é do ano passado, tá? Foi defendido em março, já com o advento da pandemia. As 2 defesas foram de modo remoto. Essa é a dissertação de Silva, 2020, está aí o contato dela. E aqui vocês vão perceber claramente qual é o nosso horizonte, né? Qual é o nosso modelo, para onde nós olhamos. Se nos 2 primeiros a história entrelaçada é um horizonte, aqui o horizonte é a pesquisa linguística no Brasil, da Cristina Altman, né? Pelo que vocês vão perceber no próprio título e no que eu vou ler, nós estamos aí dialogando com esse clássico da historiografia brasileira. Então, os estudos linguísticos no Piauí, 2004 a 2014, um olhar historiográfico sobre o programa de pós-graduação em letras da UFPI. Só um pouco de história, eu faço parte da primeira turma do programa de pós-graduação em letras da UFP, que é de 2004. Então, eu faço parte dessa história, eu acabo entrando aí como um dos atores. Tá? O objetivo da pesquisa de Silva é construir uma narrativa historiográfica sobre o desenvolvimento da produção linguística no Piauí. Acho importante esse tipo de contribuição para o nosso contexto, tá? Eu acho muito oportuno e a historiografia permite isso muito bem. Mencionar também aqui que o Ronaldo de Oliveira Batista participou da banca de defesa desse trabalho, tá? Tendo como ponto de partida o processo de implantação, da disciplina linguística nessa instituição, considerando desde o momento em que ocorreram as primeiras reflexões linguísticas em solo piauiense, até a implantação e desenvolvimento do referido programa. Silva elegeu como escolhas teórico-metodológicas noções de dimensões interna e externa, a partir de Altman, 98, parâmetros internos e externos, com Batista, 2013, o princípio da contextualização, já mencionado antes, então não vou repetir nele. Os conceitos de programa de investigação, a partir de Swiggers. Aí ela usou os parâmetros visão de língua, linguagem, incidência e técnica de análise, para montar alguns quadros que deram excelentes informações
sobre o que se faz em termos de linguística no contexto do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Piauí. E a metodologia da história oral, elas têm insistido muito, Oliveira e Silva têm insistido muito em acomodar essa discussão sobre história oral, que eu acho que pode ser uma contribuição, sobretudo com esses produtos do doutorado que as duas estão fazendo, uma já adiantada, no caso de Oliveira, e no caso de Silva, começando este ano, tá? Mas é algo para a gente pensar em ver depois, né, o que elas vão conseguir fazer. Como contribuição de pesquisa, ela diz o seguinte: considerando o recorte temporal e os resultados a que se chegou com as análises pretendidas na pesquisa, afirma-se que este estudo historiográfico, pautado em discussões historiográficas e epistemológicas, configura-se como marco inicial de várias outras possibilidades de trabalho que, porventura, venham a definir como objeto de investigação os processos relacionados ao desenvolvimento dos estudos linguísticos produzidos no Piauí, tá? Então, a senda aberta, há muita coisa a se fazer, há uma instituição de ensino superior do Estado, que sequer foi objeto de reflexão, então há muito o que fazer, mas isso fica para os próximos orientandos que queiram, de repente, voltar para essa temática. Como um produto advindo da pesquisa, na verdade, não é advindo diretamente, mas é um elemento, é um tipo de discussão que a gente fez previamente que favoreceu o prosseguimento do trabalho de Silva, tá? Porque é um tema correlato. Na verdade, esse tema desse artigo, ele entra como uma parte do componente geral nessa tentativa de uma construção de uma narrativa. Então, esse produto é um artigo publicado na Confluência, que é Qualis B1 também. O título do artigo é Revista Expressão. Quem quiser depois o acesso à informação completa, eu trago nas referências, tá? Revista Expressão, UFP, foi a nossa primeira revista no contexto UFPiano. O processo de instituição da linguística no Piauí. Aí é um trabalho cuja autoria é minha, de Silva, e de outra orientanda, que é Torres. Então, aqui, mais uma vez, foi possível mencionar um produto que está, de certo modo, relacionado, ainda que não no mesmo molde do produto anterior, mas está, sim, relacionado à temática da linguística no Piauí, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro produto, e eu passo agora ao quarto produto, que é o produto que foi o último a ser defendido, né? Participou da banca como um membro externo o professor Carlos Alberto Faraco, tá? Ele foi um dos avaliadores desse trabalho de Torres 2020. Tá aí o e-mail dela, para quem quiser ter contato com o texto. Essa é uma temática, aí entra o papel do líder intelectual, né? São os meus temas de predileção que eu acabo contaminando os meus discípulos, porque eu faço História da Língua desde 2007. Então, são temas que me são muito caros, tenho muito carinho por esses temas de História da Língua, e quando possível, quando eu vejo a possibilidade, a gente vai conversando em grupo para ver se dá para levar a cabo ou não, se dá para executar ou não determinado tema dentro do escopo da História da Língua, tá? O título do trabalho de Torres é Relações de Contato entre Línguas Africanas e Português Falado no Brasil. O recorte dela é 1874 a 1933, um estudo historiográfico. O objetivo dela foi analisar e explicitar as ideias linguísticas elaboradas por 4 estudiosos brasileiros: Soares, Nina Rodrigues, aí os anos estão todos mencionados, tá? Não vou me redundar. Jacques Raimundo e Mendonça, a respeito da relação entre línguas africanas e sua contribuição para a constituição do português brasileiro. Como escolhas, ela foi em que direção? De novo, né, como tem sido comum no meu grupo, a acionar esses princípios. Então, eles voltam aqui. O que ela traz? Ela traz também o argumento da influência, com Kenner e com Batista, retórica do autor com Batista, continuidades e descontinuidades, de novo, né? E ela talvez tenha, no grupo, tenha sido aquela que mais insistiu com a discussão epistemológica a partir de Fleck, tá?
Então, ela tem realmente se interessado muito em desenvolver algumas ideias a respeito desse autor polonês, que pode render bons frutos, né? A fase ainda é de recepção e de acomodação, mas eu imagino que Torres pode, com o tempo, também contribuir muito nessa direção, porque ela, de fato, tem insistido muito em trazer para a discussão dos textos dela o FLEC, tá? Então, acredito que no doutoramento, quando ela submeter o projeto dela, que provavelmente vai ser esse ano, ela possa, de fato, dar uma boa contribuição epistemológica a partir desse autor. Contribuição de pesquisa. A principal contribuição, segundo ela, diz respeito a uma discussão acerca de autores brasileiros que produziram ideias linguísticas sobre o contato linguístico experienciado entre línguas africanas e a língua portuguesa, falada no Brasil à época, final do século XIX e primeira metade do século XX, constituindo-se como fonte de consulta relevante, principalmente na área da HL, uma vez que autores como Peta e Borges, 2015 e 2018, respectivamente, chamam a atenção para a falta de bibliografia produzida por pesquisadores brasileiros, referindo-se exclusivamente ao contexto ocorrido no Brasil sobre o tema central abordado na dissertação. Tá? Então, é assim que ela entende. Qual é o produto que a gente extrai daqui? Né? Esse é quentinho também. Nós submetemos, eu e ela, para o 5º Congresso Internacional de Linguística Histórica, o trabalho cujo título é A Mudança Linguística em Autores Brasileiros dos séculos XIX e XX, um estudo historiográfico, que tem como horizonte a dissertação dela. Então, esse trabalho vai ser apresentado no workshop 14, Historiografias da Mudança Linguística no Brasil, um evento que todos vocês conhecem, né? Vai ser realizado entre 19 a 23 de julho de 2021. Então, aqui, de novo, eu acho importante mencionar o fato de que a pesquisa foi realizada, nós fizemos um recorte para esse evento, e esse produto, né, foi aprovado pelos pares. Então, mais uma vez, indica caminhos tanto de acertos quanto de erros também. Por quê? Porque nós sabemos também como é que funciona. Os pareceres sempre estão na ordem do dia. E os pareceres são muito importantes para que a gente olhe para o que a gente está fazendo e reveja práticas que talvez não sejam as mais adequadas naquele momento, tá? Então, tanto no primeiro produto quanto nesse segundo, nós gostaríamos de sobrelevar a importância dos pareceristas, tá? Porque eles são de fundamental importância para que a gente encontre um lugar mais seguro para apresentar esses trabalhos. Mas, de qualquer modo, desculpa, esses trabalhos estão sendo aceitos e isso é importante para que a gente se sinta fortalecido, para que a gente acredite no que está fazendo, né? Para que a gente tenha um pouco mais de motivação para continuar os estudos. Esse é o momento dissertação, né? O que eu tinha para falar era isso. O que eu vou fazer da agora para diante aí eu peço a compreensão de todos. Só 2 produtos estão em andamento de fato, assim, começarem tem alguma coisa a dizer. Os outros são projetos que foram submetidos à seleção. Então, ainda são ideias que estão sendo aprimoradas e devem ser entendidas como tal. No caso do primeiro produto, que é o que eu passo a discutir agora, nós voltamos a Oliveira, né? A mesma Oliveira que trabalhou com a gramática pedagógica do Marcos Banho. Agora, ela um voo bem mais alto, né? Ela está se atrevendo mais. Na verdade, essa é uma sugestão minha para ela, porque ela ia continuar na pegada, na verdade, ela ia mudar um pouco na direção da linguística no Piauí, ela ia sair do Marcos Banho e tentar fazer alguma coisa que o grupo já fazia, né, que é um estudo sobre a linguística no Piauí, só que o contexto da pandemia não ia favorecer o trabalho dela. E eu sugeri esse tema para ela, né, que ela
transformou no seguinte título: A Historiografia Linguística no Brasil, 1993-2020, um estudo acerca da recepção de ideias e da produção de materiais ao longo de quase 3 décadas de implantação da área. Esse trabalho ele já teve uma primeira etapa de avaliação, está na segunda etapa de avaliação, né, que são as etapas de qualificação, e nós contamos com a presença da professora Cristina Altman nos 2 momentos. Esperamos contar também com a presença dela até o momento da defesa da tese. Tá? Então, aqui eu já passo a justificar um pouco por que eu escolhi olhar para os meus produtos e não tentar uma coisa mais geral, mais nacional. Por que eu não tentei essa visada nacional? Porque o trabalho dela vai fazer isso. Tá? O trabalho dela vai ser um trabalho já está sendo um trabalho muito informativo, vai ser para a gente que atua com historiografia um trabalho interessantíssimo, né? Eu sempre digo assim, se bem executado, eu sempre coloco a condicionante, mas eu sei que ela vai executar bem. Então, assim, com a boa execução, que eu sei que virá, espero vir, esse trabalho vai ter muito a informar a nós todos que somos historiógrafos, os mais antigos e os mais recentes, vai ter muito a dizer a respeito do que a nossa área faz ou fez ao longo desses quase 30 anos. Então, um trabalho que eu espero com expectativa muito alta e já deixo aí a dica para que a gente consulte depois que ele for publicado. O interesse é, de fato, defender e publicar como livro. Então, o objetivo é construir uma narrativa historiográfica do momento de recepção das ideias de produção de materiais ligados à HL no Brasil. Tá? Para tanto, o que Oliveira vai acionar? Ela se repete, como eu já havia mencionado, né? Grupos de especialidade com Murray, tradição de pesquisa com Lauda, com Swigers, com Alonso, eixos de continuidade e descontinuidade, isso já foi repetido, tipo de retórica, aí ela olha para o Batista, 2019, influência, ela olha tanto para o Kenna, 2014, quanto para o Cavalieri, num texto recente de 2020, e vai insistir, como eu já havia adiantado, tanto ela quanto Silva, nessa discussão sobre a metodologia da história oral e também sobre memória. Aí, para tanto, ela usa Legoff, Halbach, Ferreira e Amado. Tá? Vamos esperar essas contribuições parciais. A contribuição maior pode ser, imagino eu, esse conhecimento a respeito do que a HL já fez ao longo dos 30 anos. E eu vou dar a amostra bem pontual a partir do que ela já fez. Né? Eu vou trazer aqui um quadro que eu tiro do projeto dela, com a anuência dela, é claro, e um gráfico para que a gente tenha noção do que vai vir. Tá? O trabalho ainda está numa fase intermediária, há muita coisa a se fazer, mas acredito que ele pode, de fato, ser uma boa contribuição. Mas como é que ela entende a contribuição da pesquisa dela? As contribuições, segundo ela, voltam-se principalmente para a discussão sobre periodização, historiografia do tempo presente, eixo de investigação meta-historiográfico, o método da história serial e quantitativa, a metodologia da história oral e a memória como uma categoria de análise. É isso que ela espera contribuir, são com esses pontos, com esses aspectos que ela espera contribuir quando ela finalizar a pesquisa dela, que, como eu disse, é uma pesquisa muito informativa, com um volume de dados muito grande, ela tem se esforçado bastante para organizar esses dados, para interpretá-los, para descrevê-los. Então, vamos ver o que vai vir. Então, sobre esse momento, como eu disse, eu gostaria de trazer algumas informações quanto ao volume, né? Vocês estão vendo bem? Então, tá aí, ó. O que ela já fez até agora? Ela fez uma síntese da quantidade total de materiais produzidos por historiógrafos brasileiros. Então, ela já deu conta de fazer um levantamento sobre aqueles que se autodeclaram historiógrafos, o que eles produziram em termos de artigos, de capítulos de livro, de orientação na graduação, de orientação na pós-graduação. Então, em termos de artigos publicados, nós chegamos a um total de 232 produtos.
Quanto a capítulos de livro, chegamos a um total de 218 capítulos de livro. Livros, 62. Orientações na graduação, 125. Orientação na pós-graduação, 201 orientações. No total, né, como eu disse, é um volume considerável de dados, e ela está se virando nos 30 para ver como levar, como encaminhar, como organizar, como interpretar. Então, ela está queimando aí os neurônios para ver como é que vai ficar da melhor maneira possível. Mas com um total de 838 produtos, né, juntando tudo isso que eu mencionei. Então, um volume realmente considerável. Como um segundo recorte do trabalho dela de doutorado, eu trouxe um gráfico. Esse gráfico também é muito ilustrativo do que nós estamos fazendo, né? Ele trata aqui da produção historiográfica por região do Brasil. Então, em vermelho é artigo, eu sou péssimo para cor, não sei, esse creme, né? É capítulo, esse roxinho mais claro é livro, esse mais escuro é orientação na graduação, e o amarelinho, orientação na pós. Então, vejam como o Sudeste se destaca no cenário nacional, por questões óbvias, né? O Sudeste, sobretudo São Paulo, começa a fazer historiografia, cria condições para que os trabalhos sejam continuados, a formação de grandes nomes na área de historiografia, e isso se reflete, obviamente, no que o Sudeste tem feito, né? Com produções consideráveis de artigo, de capítulo, de livro, de orientação, tanto de graduação quanto de pós. Mas veja que o Nordeste começa a aparecer no cenário, sobretudo se você pensa na orientação de graduação. Então, no Nordeste, começa-se a se criar uma cultura historiográfica que se inicia no escopo da graduação. É isso que o Nordeste está fazendo. E o Nordeste também já faz alguma coisa de relevante em termos de pós-graduação. E aqui eu menciono, só para ficar nesses dois, o meu grupo e o grupo do Eduardo Vieira, que é um grupo também de interessantíssima produção sobre a história da sintaxe no Brasil. Tem feito coisas interessantíssimas, muito relevantes sobre a história da sintaxe no Brasil. O grupo dele tem atuado fortemente para que o Nordeste tenha, de fato, conseguido se mostrar no cenário nacional, tá? Aí nós temos a região sul com uma força na produção de artigos e de capítulos, mas é importante ver que esse tipo de trabalho permite até para que nós possamos voltar a olhar para a nossa área e ver o que nós podemos ou não melhorar. E sempre há o que melhorar, né? O que num contexto é mais favorecido, o que fica prejudicado. Então, por exemplo, no caso do Nordeste, a gente sente aí uma fragilidade no que diz respeito à produção de livros. É claro que isso, pelo material humano formado na graduação, pode vir a melhorar em 5, 10 anos. No caso do Sul, o que nós temos? Também uma certa deficiência em publicação de livros, né? E orientação de graduação. Orientação na graduação, e o trabalho dela vai muito nessa direção, de inclusive propor políticas linguísticas, políticas públicas para a própria área da historiografia, no sentido de o que a gente precisa fazer para que a área se fortaleça mais e mais. Então, o trabalho pode dizer muito disso também, né? Uma coisa que é importantíssima, no meu modo de entender, é formar gente desde a graduação. É insistir com esse material humano, correr o tempo com eles na graduação, em várias iniciações científicas, no mestrado e no doutorado, que é o que o meu grupo está fazendo, né? O meu grupo ele tem reiteradamente insistido com trabalhos que na graduação já foram trabalhos em historiografia linguística e que estão culminando com trabalhos
na etapa de doutoramento, também historiografia linguística. Então, é muito importante essa cultura e de propor para os projetos políticos, pedagógicos, a inserção de disciplinas, ainda que optativas, de historiografia linguística, que essas disciplinas façam parte dos programas de pós-graduação, da grade curricular da graduação. É muito importante que isso aconteça. Eu consegui, a todo custo, colocar uma disciplina de historiografia linguística na pós-graduação, no nosso contexto, mas é só uma, e consegui, aos 45 do segundo tempo, colocar uma de introdução à historiografia linguística na graduação em letras aqui da Universidade Federal do Piauí. Então, imagino que os frutos disso só vão aparecer daqui a 5 ou 10 anos, mas o passo foi dado. É importante que a gente olhe para esse momento e entenda que é muito oportuno formar gente, né? Formar bem gente, preparar pessoas para essa tarefa dificílima que é ser um historiógrafo. Tá? Não é fácil ser historiógrafo, não se engane. O perfil do historiógrafo é um perfil muito exigente, todos nós sabemos disso, então por isso que é importante esse acompanhamento desde a graduação até o doutorado. Então vamos esperar o que o trabalho de Oliveira vai nos dar, de modo mais concreto, para que nós possamos, inclusive, tomar algumas decisões em termos de área, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre o trabalho dela, que é o nosso primeiro trabalho aqui no escopo do doutoramento. Aí eu passo para o segundo, que é o do Rodrigo Alves Silva, tá aí o e-mail dele. Rodrigo mudou várias vezes de tema para essa etapa do doutorado, mas ele se encontrou, como ele é professor também de Libras, então ele se encontrou com esse tema, um tema muito autoral, tá? Os estudos linguísticos sobre línguas de sinais no Brasil, 1980 a 2019, uma análise historiográfica. Então, ele, junto com Teixeira, que é o último produto que eu vou mencionar, são os dois últimos a entrarem na área de historiografia. Então, eles ainda estão acomodando, como nós todos estamos, acomodando a área, mas eles mais do que nós, porque é o início mesmo do percurso, tanto para Teixeira quanto para Silva. Então, o objetivo de Silva, nesse caso, ele também é da primeira turma, junto com Oliveira, é construir uma narrativa historiográfica acerca da produção de conhecimento sobre língua de sinais no Brasil no período de 1980 a 2019. Como escolha teórica e metodológica, ele vai na seguinte direção. Diz ele, utiliza-se como corpos de pesquisa periódicos especializados, artigos científicos, dissertações e teses sobre aspectos linguísticos da língua de sinais produzidas e publicadas no Brasil no período de 1980 a 2019. Para análise de dados, são utilizadas as seguintes categorias. Aí ele vai ao Laudan, em tradição de pesquisa, ele volta ao Kena, ele vai também e retoma muito do que os alunos já fizeram, né, a partir de Altman e de Batista, programas de investigação dos Swiggers, grupos de especialidades com Murray e retórica, de novo, com Batista. O que ele espera ser a contribuição da pesquisa dele? Né? É oferecer à comunidade acadêmica e ao público em geral uma narrativa historiográfica a partir de um mapeamento teórico e histórico dos estudos linguísticos de língua de sinais produzidos no Brasil, para que o pesquisador dierno, que se debruça sobre as questões linguísticas da língua de sinais, bem como o estudante que inicia sua carreira na área, tenha um conhecimento da história dessa tradição de pesquisa. Então, assim, o trabalho dele também está sob avaliação de um grande historiógrafo, no caso, o professor Ronaldo, que participou do primeiro momento, está participando do segundo momento também, e vamos ver o que esse trabalho reserva para os próximos capítulos, tá? Então, são trabalhos promissores, mas que ainda estão em fase de gestação, e não é possível ainda dizer muito a respeito da contribuição, mas imagino que a contribuição vai ser, ou pode ser, muito pertinente. E aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Eu vou abrir um parênteses, porque esse artigo que eu vou mencionar agora, eu deixei para fazê-lo logo após a dissertação, o projeto de tese
de Silva, porque é um trabalho em que ele está como um dos autores, né? Além dele, eu e Torres, e é um trabalho que sequer foi publicado, mas já foi aceito, né? E é um produto que pode ser encaixado como uma produção em historiografia linguística. O interessante de mencionar aqui é que, além das práticas de orientação, a gente pode também ter contribuições interessantes que são advindas de momentos de disciplinas ministradas. Esse é um caso clássico. Eu ministrei em 2019.2 uma disciplina sobre História da Gramática. E esse artigo, ele foi gestado lá. Na verdade, muita gente fez artigo, muita gente publicou, mas esse é do meu grupo, né? De alunos do meu grupo. Nós montamos uma equipe em que alunos do meu grupo pudessem fazer o trabalho. E esse momento de reflexão sobre história da gramática, tudo que a gente pensou e refletiu naquele contexto, possibilitou a gestação desse artigo, cujo título é Ensino de Gramática e BNCC, uma abordagem pedagógico-historiográfica. Ele, como eu disse, já foi aceito na revista Fórum Linguístico, que, segundo o próximo Qualis Sucupira, vai ser A2, né? E ele é um produto a ser publicado no primeiro período ainda de 2022, mas já é um produto aceito, tá? Por isso que eu trouxe aqui. Porque, de novo, é aquela ideia. São produtos que nós estamos pensando no contexto local, com a nossa rede de referências, as mais variadas possíveis, mas tentando dar a nossa cor local, né, o nosso modo de entender, e colocando esses produtos à prova. Colocar à prova significa ver o que os nossos pares estão achando do que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo tem condição de ser aceito em uma revista qualificada? A resposta é que, na imensa maioria dos casos, nós temos obtido um relativo êxito, tá? Então, isso é muito importante para quem quer, de novo, pensar no fortalecimento da área. E aqui eu volto aos produtos de tese. Aqui esse produto, principalmente esse, e os que virão, são produtos ainda muito numa fase embrionária, tá? São ainda em formato de projeto, mas eu quis trazer a ideia, ainda que não uma ideia definitiva, muito amadurecida, mas uma ideia do momento de cada um dos autores. E, de novo, aqui, Pio, que também foi me orientando, ela entrou na turma do ano passado, e o que ela vai fazer em termos de pesquisa está sumarizado no título, Moderna Gramática Portuguesa, um estudo descritivo analítico das linguísticas de Evanildo Bechara, vista pela perspectiva da HL. O objetivo dessa pesquisa de doutoramento de Pio é analisar o pensamento crítico do filólogo gramático brasileiro Evanildo Cavalcante Bechara a partir de um comparativo de edições de sua obra de referência, ou seja, a moderna gramática portuguesa em 3 momentos editoriais. O primeiro, 61, a 37ª edição, de 99, e a 39ª de 2019. Tudo isso relativo ao corpus de língua literária. E o que ela, no momento, pensa... Desculpa, adiantei aqui. O que ela, no momento, pensa em eleger como categorias teórico-metodológicas? Ela pensa em utilizar as noções de capas, teórica, documental e contextual do Swigers, continuidades e descontinuidades, que já é uma praxis, influência também, que já é recorrente nos trabalhos, e horizonte de retrospecção e de recepção crítica da moderna gramática portuguesa a partir de Oru, 2008-2009. Tá? O que ela acredita ser a contribuição da pesquisa dela? Segundo ela, não temos conhecimento até a presente data de trabalhos que tratam de reconstituir a tradição no uso de língua literária em gramáticas do português. Ou seja, é pensar como essa prática foi adquirida, desenvolvida e transmitida a partir do horizonte de retrospecção do autor. E, ao fim, propor caminhos para um projeto revisional que vise a atualização de abonações nas gramáticas de referência e que reflitam a norma escrita no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Aqui eu chamo a atenção para os 3 trabalhos, para esse trabalho de Pio, para o trabalho de Teixeira e para o trabalho de Silva,
tá? Que os dois vão vir logo a seguir. Para essa perspectiva mais aplicada, tá? Então, assim, é um tipo de visada que não é original, tá? Mas é uma visada que tenta se valer do arcabouço teórico metodológico da HL com vistas a outros fins, né? Extrapolar a narrativa por si mesma, né? E além da narrativa. Sobretudo nesses trabalhos de doutorado, nós temos, de fato, tentado propor projetos que possam ter um caráter aplicado também, que possam entrar como uma contribuição para a política linguística, sobretudo no que diz respeito ao ensino de língua, tá? Então, esses trabalhos têm muito essa vertente. Se estamos no caminho certo ou não, é o tempo que vai dizer, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa característica desses últimos trabalhos, esse caráter que eu estou chamando de mais aplicado. É o que vocês vão ver também aqui com Silva, no trabalho, no projeto de tese que ela submeteu e aprovou para essa última seleção, 2021-2024. Então, o título é Do Padrão Europeu à Norma Padrão Brasileira, um estudo da tensão entre as prescrições normativas e os usos efetivos na língua escrita culta contemporânea brasileira no século XX. Então, esse trabalho, como o anterior, também, como vocês vão ver, ao final, ele também tem uma perspectiva aplicada. Né? Ou uma revisão crítica da norma padrão em gramáticas brasileiras do século XX, quanto aos temas da voz passiva sintética e de colocação pronominal, que nós sabemos que são temas muito quentes. Estabelecendo um contraponto entre as regras prescritas nos compêndios e o que é efetivamente praticado na modalidade escrita formal do português brasileiro contemporâneo. Como escolhas teórico-metodológicas, diz Silva, o desenvolvimento deste estudo historiográfico de natureza bibliográfica, descritiva e qualitativa terá como pano de fundo a articulação das dimensões interna e externa, a partir de Altman, 98, dos princípios já mencionados, do argumento de influência, todos eles a partir, segundo ela, de Kenna, 1996, no sentido de relacionar os dados linguísticos provenientes da amostra das 7 gramáticas e do corpus de língua escrita ao momento de produção e de recepção desses instrumentos linguísticos. O que ela espera como contribuição dessa pesquisa, que é uma pesquisa de muito fôlego, né, porque envolve muitas direções, mas ela tem todas as condições intelectuais para cumprir essa tarefa. Ela diz o seguinte: espera-se com a pesquisa promover um debate público, amplo e restrito acerca da norma padrão do Brasil, com vistas a oferecer um material de consulta confiável, que possa servir ao professor de língua como um meio ou como uma possibilidade, dentre tantas, para a compreensão dos tópicos mencionados. E, consequentemente, para a abordagem destes na perspectiva de um padrão flexível, conforme FARAC 2020, que abrange os usos variáveis relacionados aos diferentes gêneros textuais de escrita formal, superando os instrumentos normativos que são excessivamente artificiais. O produto advindo das análises pretendidas visa, conforme FARAC 2004, primeiro, orientar as práticas de ensino e as atividades cotidianas para o que de fato importa. As práticas socioculturais de leitura e de produção de textos escritos em situações monitoradas, além de, segundo, propor uma difusão e democratização da cultura escrita no Brasil, assente um padrão realista. Aqui, de novo, entra o papel do líder intelectual para o bem ou para o mal, porque, como eu disse, o meu primeiro grupo cadastrado no CNPq é um grupo sobre norma linguística, e é um tipo de reflexão que eu tenho feito há muito tempo. Então, aqui a ideia é, como é que a gente pode, uma vez que a HL é eminentemente uma disciplina interdisciplinar, como é que nós podemos pensar em diálogos da HL com a perspectiva aplicada? Como é que nós podemos pensar nos frutos que a HL pode dar para uma perspectiva aplicada? Então, esses últimos trabalhos de Pio, esse de Silva e o próximo de Teixeira, vão muito nessa direção. Se estamos certos nas escolhas, é o tempo que vai dizer, tá? É o tempo que vai dizer. E, por fim, para falar de
daquele que é o último produto submetido e aprovado na seleção, é o de Teixeira, 2021-2024, cujo título é O Ensino de Língua Portuguesa no Brasil, 1998 a 2021, estudo historiográfico das ideias linguísticas contidas nos documentos oficiais e a repercussão delas nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para a pesquisadora, o objetivo da pesquisa é construir uma narrativa historiográfica sobre o ensino de língua portuguesa no Brasil no período de 98 a 2021, a partir da análise de ideias linguísticas envolvidas nos PCNs e na BNCC e o reflexo delas no Enem. Como escolhas teóricas, muitas coisas se repetem, né? Ela fala de contextualização e imanência, ela fala de influência também, linhas de continuidade, de recepção, e deixa em aberto a possibilidade de acomodar outras categorias. Por quê? Porque se trata de um projeto. Os 3 últimos são um projeto e devem ser entendidos como tal. Tá? A contribuição, segundo ela, é compreender e explicar os eixos históricos e linguísticos que colaboraram para o estabelecimento das diretrizes oficiais para o ensino de língua portuguesa no Brasil e os reflexos dessas diretrizes no exame que avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. Evidenciar aspectos presentes nos documentos oficiais e no Enem que podem ser relevantes para o professor no exercício de seu papel político-educacional para a formação linguística e cidadã de seus alunos. Então, sobretudo por conta desse último trecho, eu acho que eu consigo, de fato, sobrelevar o caráter aplicado e o que nós estamos pensando em fazer com esses três últimos temas. Tá? Então, é por esses caminhos que nós queremos trilhar. Como considerações finais, e eu espero estar passando pouco, ainda estou aqui controlando o meu tempo, eu recorro aqui a uma ideia que eu achei muito interessante da professora Olga Coelho. Isso está no texto dela, Filologia Linguística e Historiografia Linguística no Brasil, no livro A Historiografia Linguística no Brasil, Memória, Estudos, publicado pela Pontes Editores em 2018. Ela diz em nota, essa é a primeira nota do texto dela. Este texto recupera, aí ela olhando retrospectivamente para o produto, ela a partir de 2018, olhando para o produto de 98, né, que é o trabalho dela. Recupera dados de minha dissertação de mestrado, a primeira defendida, olha aí a história de novo, no CEDOC. E ela continua, creio que ele traga um pouco do ar mais intuitivo que caracterizava o grupo naquela época. Por que eu trouxe? Por que eu achei interessante? Porque o lugar do intuitivo para ela e para os grupos mais recentes é um pouco diferente. Não que a intuição tenha saído de cena, não estou dizendo isso. O que nós temos de diferente? Nós temos caminhos trilhados, as sendas foram abertas, nós temos enormes referências, pelo que eu mostrei, né, naquele gráfico de Oliveira, nós já temos um caminho em quase 30 anos muito significativo em termos de produção. Tá? Então, a intuição deve sempre compor o imaginário de qualquer pesquisador. O que nós temos de modo diferente do contexto aqui anunciado pela professora Olga Coelho? É que nós temos inúmeras possibilidades de olhar para o que foi produzido e, como modelo mesmo, partir dessas discussões e encontrar os nossos caminhos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de começar a finalizar aqui as minhas ideias. E ela continua dizendo, para mim, voltar às questões aqui discutidas e ao meu próprio texto de 98, traz certa nostalgia e sensação de que é mesmo preciso ousar. Né? Eu acho que, assim como o intuitivo, a ousadia não pode sair do repertório de qualquer pesquisador, ele tem que ser ousado, tem que se atrever, porque é assim que o conhecimento se constrói, são com ousadias. E eu acho que, pelo que eu arrazoei, talvez fique claro, né, mas não quero fazer isso agora, né, quero fazer como ela fez.
quero esperar 20 anos, no meu caso 16, né? 14, melhor dizendo. Espera 14 anos para olhar para o que nós estamos fazendo agora e dar algum parecer a respeito do que foi produzido pelo meu grupo. De qualquer modo, eu tenho plena consciência de que devemos ser usados, né, e vamos ser usados, ainda que incorramos em alguns erros e deslizes, mas é do jogo, é da prática científica, tá? E o intuitivo está sempre por aqui também. Então, por isso que eu quis trazer a professora Olga, porque ela nos dá algum alento nesse sentido, né, de que o intuitivo deve compor, segundo a minha leitura, o repertório do pesquisador, a ousadia deve compor, e as sendas foram abertas. E é isso que eu tinha para dizer. Eu passo aqui simplesmente para as referências. Tá? Em amarelo é o que eu não trouxe, mas está aí a referência completa. No caso do Feitosa, o trabalho dele foi tratamento dado à categoria de voz verbal em gramáticas brasileiras do século XIX. Então, está aí a referência completa. Quem quiser ter acesso a qualquer um desses produtos, é acessar o site do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, o PPGEL. Tá? Os outros eu não vou mencionar, porque eles já foram mencionados, já escorri sobre eles ao longo da minha apresentação. Aqui são os trabalhos de doutoramento, também todos mencionados. Tá? Esses, é claro, nenhum deles ainda defendido. E outras referências, eu trago os artigos que eu mencionei, tá? Os que a gente já conseguiu publicar, e eu trago em amarelo os trabalhos, o trabalho de iniciação científica de Cardoso, que também não foi mencionado. Estou passando 5 minutos, então realmente não tinha como mencionar. E trago os dois últimos de Lima, uso da partícula e índice na metalinguagem das gramáticas brasileiras, um rastreamento historiográfico, e o último, de Souza, a tradição gramatical na gramática inteligente do português brasileiro, do Lorenzo Vitral, permanências e inovações. Então, esses dois últimos produtos em amarelo também não foram discutidos, porque, como eu previa, talvez não desse tempo. Mas eu fiz questão de trazer a informação completa para o caso de alguém sentir interesse em pesquisar. E meu muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito bom. Marcelo, nós agradecemos em primeiro lugar, já agradeci no começo, mas tem que agradecer novamente, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco numa terça-feira à tarde, deixando seus trabalhos de lado, a sua prova de lado, seus alunos, e falando aqui conosco, que foi muito bom. E a gente percebe mesmo que você tem que ser parabenizado, porque você está percorrendo um caminho muito bem percorrido e com passos seguros, né? Vocês estão caminhando muito bem, com bons resultados e com uma colaboração muito grande para a HL. Então, a gente fica muito satisfeito com você e dizemos também que é uma importante contribuição para o Nordeste e para o Brasil, né? Então, nós temos que ter esse olhar, mesmo eu me lembro muito bem, nas vezes que eu tive na CAPES, nas comissões, o Dermeval dizia isso, nós precisamos olhar para o Nordeste. É verdade, nós precisamos olhar para o Brasil inteiro, e o Nordeste especificamente, no momento, eu tenho muitos colegas que são muito importantes no Nordeste pela produção deles, mas precisa ter mais gente que esteja como você, fazendo essa luta, né, de deixar, de manifestar, de apresentar, e está fazendo um trabalho muito bonito mesmo. Então, essa contribuição que você mostrou aqui para nós, ela é excelente. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para a Nancy, para falar com você, depois o Ronaldo, depois o pessoal faz as perguntas que você deu esse tempo para a gente fazer, tá bem? Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Parabéns, Marcelo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, professor. Também agradeço a sua participação, a sua contribuição aqui é enorme, né, no nosso grupo. E esperamos poder trabalhar juntos, né, Neuzinha, cada vez mais, porque é isso que enriquece aí a nossa área e vem trazendo cada vez mais trabalhos e mais contribuições, né, as nossas parcerias. Obrigada. Eu que agradeço. Ronaldinho. Vou contar com vocês nas bancas. Ronaldinho, querido. Olá, Marcelo, tudo bom?
Tudo bom, Ronaldo? Como que vai? Tudo jóia. Eu quero agradecer sua presença. Eu queria comentar umas coisinhas que eu fui anotando, mas antes de mais nada, assim, eu fiquei vendo o conjunto todo bastante impressionado assim, com o desenvolvimento do grupo em tão pouco tempo, né? Eu já tive a oportunidade de dizer isso numa banca. Isso, claro, é um mérito seu, eu acredito, de reunir esses pesquisadores, esses jovens pesquisadores, com trabalhos com uma consciência metodológica muito forte, né? De ter o recorte teórico, de ter procedimentos de pesquisa. Não à toa você mostrou aí dados de uma produção qualificada nesse sentido. E logo que você começou a falar, eu fiquei tentando aqui pensar como que você conseguiu convencer esses jovens pesquisadores. Enfim, depois você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Aí no final ficou mais claro, porque eu até ia te perguntar se existe alguma disciplina, enfim. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa disciplina, sobre qual é curiosidade mesmo, né? De saber como é que eles se engajam, porque você tem um grupo já com uma produção bastante interessante e um grupo muito consciente metodologicamente, né? Isso eu sei não só pela sua apresentação aqui, mas pelas bancas, enfim, pelos trabalhos que eu tenho lido dos seus alunos. Eu acho que ficou de fato, eu acho que a gente tem um novo movimento aí da historiografia, e muito em função do seu trabalho, do trabalho do Eduardo, e que me parece que são trabalhos que têm um pouco uma relação com disciplinas que vão surgindo na graduação, que é muito diferente do que nós passamos aqui. Enfim, por isso que eu queria que você comentasse um pouquinho de como surge o interesse desses alunos, se surge especificamente nessa disciplina que você disse da graduação. Eu fiquei curioso um pouco para saber sobre isso. E eu queria comentar que eu acho muito interessante que esse seu trabalho, alguns dos seus orientandos, principalmente pelo que eu conheço, que foi o da Raimunda, que é o do trabalho de historiografar o seu próprio espaço, né? Eu acho que a gente talvez acho que tem a ver um pouco, não sei se você pensa nesse sentido, mas acho que tem a ver com a questão que você estava falando de ousadia, né? É preciso também a gente contar a nossa própria história, a gente não faz muito isso. De repente tem aí até uma ideia, hein, Neuzinha, para trabalhos futuros, da gente começar a olhar para a gente o que já foi feito por nós mesmos nesse tempo todo. Eu acho que isso, se seria você puder interessante. falar. Eu achei que era assim, quando ele falou, me deu assim, deu uma luzinha aqui. Então, se puder, Marcelo, comentar um pouquinho, a curiosidade minha mesmo, de como é que eles chegam até você, se é pela disciplina, enfim. Vou tentar, porque assim, eu teria que falar um pouco por eles, né? Assim, eu acho que eles poderiam até dar o depoimento deles. Mas, assim, eu acho que a primeira motivação se deu ali no contexto de discussões que não eram historiográficas, propriamente ditas, porque na graduação eu sou professor de latim e de história da língua. Então, eu acho que é mais uma afinidade com o perfil do professor, né? Com o modo como o professor encaminha as discussões, porque a historiografia não estava posta. A Oliveira, por exemplo, a Meriane foi minha aluna em 2012. Quer dizer, 3 anos depois é que eu começo a fazer trabalho em historiografia. Então, desde o começo ela quis trabalhar comigo. Aí, certamente, por conta de alguma coisa no meu perfil, que eu não sei bem dizer, não gosto de falar de mim, mas alguma coisa no meu perfil, né? Talvez ali isso tenha acontecido para todos. E eu também tive não posso tirar o componente sorte do jogo, todos os orientandos são muito bons. Existe uma cultura que é muito local, muito teresinense mesmo,
que é a cultura do estudo. Teresina não tem muita opção de lazer. Então, o que os meninos fazem? Eles estudam. Tem um dado cultural daqui. Aqui tem um alto índice de suicídio, um dos maiores do Brasil. Então, os meninos não têm muita opção, não tem um parque, aqui é muito quente, até parque tem, mas a gente não quer ir porque a gente vai ser cauterizado, a verdade é essa. Então, os meninos se dedicam muito, é um perfil muito comum. Nós temos uma escola aqui que figura entre as 5 melhores do Brasil todo ano. Todo ano ela está entre as 5 melhores do Brasil, o que não é fácil falando de Nordeste brasileiro. Então, esses meninos eles são muito vocacionados, eles, por conta desse contexto cultural e local, eles já têm uma predileção aos estudos naturalmente. Tive a sorte, né, de encontrar muitos bons, todos eles são muito bons, são muito dedicados, são muito minuciosos. Agora, no caso da historiografia, tentando te responder como é que entra, como eu trabalho com história da língua, eu queria, de fato, uma área que me permitisse uma amplitude temática, um alicerce metodológico e teórico interessante, e nesses movimentos de procura, a HL veio a calhar. E tem se mostrado uma área muito profícua, porque permite esse ecletismo temático, permite um alicerce teórico muito interessante, teórico e metodológico. Agora, em termos de graduação, nós não temos nenhuma prática de historiografia. O que eu fiz foi uma proposição com uma optativa para o próximo currículo. Então, no próximo currículo de letras vai constar uma disciplina de historiografia, de introdução à historiografia, inclusive o seu livro de introdução à historiografia está com uma das referências básicas, e na graduação, uma disciplina também de historiografia, que só foi ministrada por mim uma vez só. Então, assim, eu não tenho público, Ronaldo, o meu público são esses meninos. Se eu abro a disciplina aqui, não há. Se não for do meu grupo, não há procura. Então, pensar, como eu falei, em montar condições, criar condições desde a graduação, para que a gente forme material humano, para que quando chega ao mestrado e ao doutorado, a gente tenha com quem trabalhar. Porque, assim, o perfil do historiógrafo, como todos vocês sabem, é muito exigente. Então, é um trabalho a longo prazo, para que a gente possa, de fato, ter o mínimo desejável, a gente precisa de tempo. E quanto antes começar, melhor. Então, eu acho que a tendência ainda é melhorar, Ronaldo, daqui para frente, né? Com essas disciplinas mais constantes na graduação, buscando ver o que esses meninos vão fazer, né? Porque 2 anos que vem vão ser doutores, então eles podem prestar concurso para instituto. Um já é do Instituto Federal do Ceará, o Rodrigo, ele já passou. 3 das que estão aqui vão prestar agora um seletivo para substituto. Então, eles têm muita chance, todos têm muita chance de entrar no ensino superior e contribuir com a área, né, desenvolvendo as pesquisas nos moldes deles, né, sem tanto a minha interferência, criando condições de serem os líderes intelectuais dos seus grupos e caminhando por conta própria. Mas eu vejo como promissor, né? Tanto pensando no caso do Eduardo, quanto no meu caso, com esse trabalho de formiguinha na graduação, eu acho que nós podemos pensar num futuro bem promissor no contexto nordestino para a área, né? Aí eu falo de Federal da Paraíba, que é o que eu tenho visto mais evidente, e a Federal do Piauí também, dando aí a sua contribuição. Então, eu estou bem animado. Para ser sincero, estou bem animado. Olha, Marcelo, eu queria só falar uma coisinha. Eu acho que o seu ânimo me dá um pouco de desânimo. Porque, veja bem, o que você fala para nós assim, o pessoal tem pouca distração. Aqui parece que o pessoal tem muita diversão, muita distração. E não é tão aplicado quanto o pessoal que você está dizendo para nós, não, né? Então, nós temos um grupo pequeno de pessoas que se envolvem, de fato, com a pesquisa, né? E que tem esse elan, né? Para ficar voltado para ela. E você coloca isso como alguma coisa muito tranquila para vocês aí, né? No Piauí. Então, a gente vê que vocês têm mesmo uma chance de levar a gente muito para frente também, porque nós aqui também tentamos colocar a historiografia da linguística na graduação e nós não conseguimos.
Na PUC nós não conseguimos colocar. No Mackenzie nós também não entramos com isso, na pós-graduação sim. Então, nós não temos essa facilidade que você teve lá, não. Mas a gente vai continuar lutando com você, por você, pelos seus alunos, porque essa também é a nossa vocação, né? Nós temos algumas diversões, mas nós preferimos estudar às vezes. Então, eu acho muito louvável a atitude de vocês e esse teu percurso, com certeza. Posso falar? Claro, Maria Mercedes. Então, Marcelo, estou impressionada com a apresentação de você, o trabalho do grupo de vocês. Acho que vocês contemplam vários aspectos da historiografia essenciais, tá? Vocês têm o trabalho interno de língua, tem o trabalho da educação, tem o trabalho com a historiografia também do histórico de vocês, tem da historiografia contemporânea no Brasil, tá? Eu fiquei assim, as modalidades estão sendo contempladas também no teu trabalho, quando você vão ter um trabalho historiográfico sobre o ensino Libras, né? Como é que o ensino de Libras entram no nosso contexto, lembrando língua de sinais brasileira. Olha, é tão importante esse aspecto identitário que o teu grupo tem, é lindíssimo, e a gente precisa ter isso. Eu fiquei assim, babando. Só tinha uma que eu acho que eu não entendi, mas vocês devem também, naquele gráfico, nos trabalhos de vocês, mais numa retrospectiva histórica dos estudos historiográficos no Brasil. Você sabe que achei genial você separar vocês, né, o grupo separar por regiões. Eu observei que você tinha, até eu anotei, deixa eu ver se eu acho aqui a minha anotação, alguns critérios. Era artigo, capítulo, livro, orientação... De graduação e de pós. De pós e de pós-graduação, e tinha uma outra, era... Orientação de graduação. Artigo, capítulo, livro... publicação. Bom, eu tem aí. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Esse quadro eu achei muito legal, muito bacana. E uma coisa que eu acho importante se está contemplado nesse quadro, por exemplo, os grupos nacionais, porque a historiografia se institucionaliza no Brasil quando ela no grupo da ANPOL surge lá na década de 90, com a Cristina, né? O Borges, enfim, o Ricardo do Rio, surge lá em Minas Gerais, num GT, o primeiro GT da ANPOL de historiografia linguística foi em Minas, com a dona Irene, né, que a gente chamava, né, lá na Federal de Minas. Então, depois, o GEL, quando fez 50 anos, e foi aquele, acho que foram 50 anos, 30 anos, não me lembro quando, que saiu a primeira revista do GEL, não mais os estudos linguísticos, né? Aí a Cristina também fazendo o GT do GEL, depois o GT da Abralim, esses grupos nacionais você contempla aí? Era essa a minha pergunta. Se não, é uma dica. Não, maravilhoso. Parabéns. Obrigado pelas palavras. Ela vai historiar, porque como o trabalho é de Oliveira, né? Ele disse que está havendo um movimento da historiografia. Deu alguma interferência aí, né? Entendeu? Eu vou fechar aqui, pera um pouquinho só.
Mas, viu, Pode falar, professora Marcelo, pode falar. Maria Mercedes, ela vai contemplar, sim, ela vai historiar, vai fazer isso com o maior nível possível. Ela sabe, não sei se ela está aqui na sala, porque ela, como é autora, né, ela poderia até dizer alguma coisa, não sei se ela está por aqui, mas ela vai fazer sim, não tenha dúvida, ela vai fazer esse percurso todo. É porque aqui, como é uma etapa muito preliminar do trabalho dela, eu quis trazer aquelas informações que me pareceram as possíveis para o momento, né? São essas duas, e que pudesse render alguma discussão, né? Mas ela vai fazer, sem sombra de dúvida. Muito bem. A sugestão para tabular e compilar é fazer, pegar os GTs, né, que dá para fazer uma retrospectiva, né? É recente, todos esses, é data de 80 para cá, dos congressos, o que o GT, quais são os títulos do GT, e o grupo de vocês já estão nos GTs, já estão participando deles. Então, inclusive, vai dar visibilidade para vocês, é uma coisa muito bacana. Perfeito. Parabéns. Agradeço muito a dica. Agradeço muito. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer conversar com o Marcelo? Que nós já Eu queria cumprimentá-lo, sim, Neuzinha. Então, diga, Marilena, diga lá. Eu fiquei surpresa de ver a sua apresentação, professor Marcelo. Eu sou professora Marilena, da PUC, do grupo da Neuzinha, e é um trabalho de fôlego, e eu concordo quando o professor Ronaldo diz que nós percebemos aí um movimento, aí um novo movimento na historiografia linguística, né? E é um grupo de pesquisadores com temas bastante pertinentes. Eu ia perguntar a respeito dessa pesquisa sobre Libras, que eu achei muito interessante, né? E quero parabenizar, não só você, como os grupos e todas essas pessoas que estão aí, que devem estar presentes aí, né? Trabalhos lindíssimos. Parabéns, viu, professor? Parabéns. Prazer conhecê-lo e muito obrigado. Igualmente. Trabalho em Libras, ele talvez seja o que está na fase mais preliminar. Esse de Oliveira, mais adiantado. Esse de Libras, de fato, tem muito pouco a dizer ainda. Então, eu pediria um pouco de compreensão de vocês para que a gente avance. O próprio Ronaldo está participando das qualificações, ele sabe que ainda está numa etapa bem preliminar. Para que eu possa fazer coisa de modo mais robusto, peço um pouco mais de tempo, porque ele está muito preliminar, ele só tem 50 páginas. Vai nascer, daqui a pouquinho o trabalho está aí. Muito bom. Mais alguém quer conversar com o Marcelo um pouquinho? Gente, nós estamos terminando, mas... Everaldo. Everaldo se manifestou. Então, vai lá, Everaldo. Você, meu querido. Boa tarde, professor Marcelo. Estou aqui mudando de lugar por conta de sinal. Eu queria também, como todo mundo falou, parabenizar pelo trabalho de vocês, tanto pelo alcance, né? Como todo mundo disse aí, tem uma variedade bem grande de pesquisa, e também pela possibilidade de ter posto na graduação, né? O ensino de historiografia. Um dos trabalhos me chamou muito a atenção, que foi uma pesquisa relacionada às características do português brasileiro na segunda metade do 19, é isso? Sim, relacionado entre línguas africanas e o português brasileiro, é esse? Porque a minha pesquisa do doutorado é bem do século XIX também, mas relacionada à primeira metade. Então, eu fiquei muito curioso para ver essa pesquisa, o senhor disse que tem acesso, eu quero ver, e queria também te enviar a minha pesquisa, talvez ajude. Então, se o senhor puder me passar o endereço, eu envio o livro, eu envio o arquivo, como for melhor para vocês. Agradeço demais. Então, vamos fazer o seguinte, a gente troca e-mail, eu mando a dissertação dela para você, e você me manda seu trabalho, pode ser assim? Combinadíssimo. Vamos só, onde é que a gente troca esses e-mails? Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui pelo chat mesmo. Pois você coloque aí o seu, que eu vou colocar o meu também. Para já. Viu? Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor.
Muito bem, pessoal. Então, vamos aí, todo mundo anotando o e-mail do Marcelo para aborrecê-lo, né? Para dizer, Marcelo, tal coisa, você pode explicar como foi e tal. A gente aborrece, mas, ao mesmo tempo, a gente satisfaz o professor, que sempre, quando fala, quer que haja uma repercussão. Isso é muito bom para a nossa HL, né? Então, a gente agradece mais uma vez. Olha lá, já está o do Everaldo lá, pessoal. E o professor Marcelo também vai colocar para a gente. O Marcelo eu também consegui arrumar aí pelo Ronaldinho, ele que me passou, né? Marcelo dos Anjos, @ufpiedu.br. É isso, né? Muito bom. Marcelo, você pode tirar essa sua apresentação agora para a gente se ver todinho, porque sempre tem alguém que bate uma fotografia e põe no... Só me ensina como é que eu tiro, que eu não uso a E plataforma. agora também, você sabe, você pergunta umas coisas que eu não sei bem, mas acho que é onde estava aquela setinha mesmo, acho que você vai lá e fala encerrar. Tá. Veja se é isso. Deixa eu ver. Eu clico fora? Não, eu acho que é naquela... quando eu compartilho, tem até escrito na minha tela, interromper compartilhamento. Veja se não tem na sua. Interromper compartilhamento. Não. Então, quem foi que te ajudou? Não. Foi o Felipe, não foi? Felipe, você ainda está aí? Como é que faz agora, Felipe? Ajuda a tia aí. Não é fácil para tirar aqui a tela, Felipe. Compartilhar a tela. Na É o setinha. verdinho, né? Gente, o senhor fala, por favor, o Felipe, eu pedi para ele. Aí vai aparecer um círculo vermelho na parte superior da sua tela. Tá vendo? Círculo vermelho. Na parte superior da sua tela. Isso. Daí é só clicar em interromper. Pronto, já clicou. Pronto. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado. Pessoal, aparece aí na tela, porque sempre há uma foto que se tira e as pessoas gostam de ver depois essa foto. Você sabe, Marcelo, que essa tua fala vai estar no YouTube, né? Você entra no canal Neuza Barbosa Bastos e vai estar lá. Ainda não hoje, porque eu peço ajuda dos universitários aqui em casa e eles demoram um pouquinho para fazer. Mas a semana que vem você já pode dizer para todo mundo que a sua apresentação está lá, para eles poderem entrar e ver, tá bem, querido? Então, isso eu estou falando para todo mundo, porque assim todo mundo pode também reolhar, né, os escritos lá do Marcelo, que trouxe contribuições excelentes para nós. Mais alguém quer dizer alguma coisa? As pessoas vão abrir a tela, não, para a gente bater foto? Como é que é? As pessoas vão eu já pedi, mas as pessoas não querem abrir, né? A Milena, que é lá do Marcelo, não é? A Raimunda, Ana Caroline, Rodrigo abriu. a Bruninha, Jaquina, olha lá, está o Rodrigo. O Rodrigo foi falado tantas vezes aqui, tem que aparecer. Maria de Jesus. Maria de Jesus, por favor, Luara, Meriane, Amanda, Nancy. Estou esperando. Sem câmera. O Gustavo já está lá. Quem está sem câmera é paciência, né? Não tem problema. A Maria de Jesus já apareceu para nós. Maria de Jesus já está lá. Agora, quem está sem câmera... E a Nancy? A Nancy é Aracaque, né? Ela não estava aqui? Ela estava aí. Ela estava. Sem câmera também. Também está sem câmera. Bater? Vou bater. Então vai, bate, porque já temos aqui quem pode abrir. Pronto. Pronto. Então já temos uma foto nossa. Ótimo. E já temos uma foto aí, já temos também essa grande participação do Marcelo, que nos trouxe muita informação boa. Tá bom, Marcelo? Muito obrigada mesmo. E, pessoal, um beijo para todo mundo. Até a nossa próxima. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Marcelo. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. A gente vai discutir alguma coisa mais, Pro? Não, querida, pode ir. Eu perguntei para você no WhatsApp. Você conversa comigo no WhatsApp. Beijinho. Tá bom, obrigada, Pro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Marcelo não está conseguindo sair, querido? Tem um encerrar aí na sua tela. Encerrar. Vou sair agora. Tchau. Beijo. Tchauzinho. Obrigado. Pronto, mandei. Mandou a foto? Eita, mandei errado. Não, manda no grupo de historiografia, né, Nan? Não, mandei a mesma foto 2 vezes. Mas não tem importância, 2 vezes é melhor do que nenhuma, né, Everaldo? Não, tem outra, peraí, pronto.
Pronto, já mandei. Então, pronto, queridos, estamos nós três aqui. Que bom falar oi para vocês. Eu ainda não comecei a escrever o nosso texto. Você já começou, Everaldo? Ainda não, Neuzinha. Ainda não. Então, vamos deixar para a gente começar isso um pouquinho mais depois, porque a gente está muito atrapalhado, vocês também. Então, a gente espera um pouquinho. Mas assim que a gente tiver alguma novidade, um ou outro vai comentando com o outro para a gente passar para frente as coisas. Tá bem, queridos? Muito bom te ver sempre. Nancy, querida, mil beijos. Bom feriado amanhã, gente. Vamos ver. Obrigada por trabalhar. Verdade, para vocês também. Tchau, querido. Tchau, Nan. Beijo, gente. Tchau. Tchau.